Imagina se você tivesse uma função que fosse, por exemplo, a temperatura de uma chapa. Pô, olha só, imagina uma chapa, filhão. Vou imaginar aqui uma chapa, está bem aqui, ó, uma chapa metálica. Bem aqui você tem, a cada ponto dessa chapa, você vai ter uma temperatura. Então, eu tenho aqui a temperatura dessa chapa em cada ponto XY. A pergunta seria o seguinte: o que ocorre no exercício, sempre de derivada direcional, é o autor da questão fornece essa minha função, que pode ser a temperatura, por exemplo, fornece um ponto bem aqui, e aí eu perguntaria o seguinte: ele fornece a direção que você tem que ter, obtenha a derivada na direção do vetor. E se eu falasse para você o seguinte: e se não viesse o vetor, e ele perguntasse assim, olha, qual a direção e sentido que você tem que seguir para que a sua taxa de variação seja máxima? Taxa de variação, professor? Sim, a derivada é a taxa de variação. E no caso aqui, quando você escolhe um determinado vetor, você está indo naquela direção lá, e sentido, por exemplo, daquele vetor, a pergunta é: será que naquela direção e sentido a sua derivada aumenta ou ela diminui? Então a pergunta é assim: que direção e sentido eu tenho que seguir para que a minha derivada tenha o máximo? Que direção e sentido você tem que escolher para que a derivada tenha valor mínimo, a sua taxa de variação? Prof, como é que eu posso responder isso? Você pode responder da seguinte maneira. Vou apagar primeiramente aqui, para não ficar muito poluído para você, e eu vou imaginar o seguinte. Primeiro, o vetor gradiente, olha o nome, vetor gradiente, ele é um vetor, velho. Então, eu vou ter aqui um vetor que eu vou chamar de vetor gradiente, colocar de vermelho. Bem, aqui está o meu vetor gradiente. Fazer uma setinha aqui, dar uma engrossada nessa linha para encorpar legal aí o seu visual. Está aqui o meu vetor gradiente. Show? Só que acontece que você tem, por exemplo, que descobrir quem é um vetor U. Então, eu vou ter um vetor U aqui, que seria o caminho, né? Podemos falar assim, que eu tenho que seguir. Olha, vai por aqui que você vai se dar bem. Você vai ter o maior valor de derivada. Então, esse U é o que eu quero descobrir. Então, bem aqui eu tenho um vetor U. Só que eu vou ser esperto, Não vou escolher qualquer vetor U. Eu vou escolher um vetor unitário, porque em derivada direcional, a gente trabalha com vetor unitário. Ah, professor, eu escolhi um cara aqui, mas ele não é unitário. Você calcula a norma dele, divide ele pela norma, que é o versor do vetor, e aí você tem um vetor unitário. Então, aqui você vai ter o nosso vetor, vou colocar bem aqui, chamar de U. Esse aqui é o meu vetor U, eu tenho aqui em cima o vetor gradiente. Não esqueça disso. Deixa eu engrossar também a nossa linha. E um detalhe especial que eu gostaria que você recordasse, que a gente aprende lá em geometria analítica, as primeiras aulas de analítica, é como é que eu faço para obter um ângulo formado por dois vetores. Em muitos momentos a gente ensina isso aqui, o aluno acha que nunca vai utilizar dentro do curso de cálculo a informação aqui, ângulo entre dois vetores. E aqui em derivada direcional aparece isso. Que ângulo é esse aqui formado por esses vetores aqui? Aí você vai fazer o seguinte, espera aí, prof, eu estou lembrando. É uma fórmula do cosseno, não é isso? É aquela fórmula do cosseno que ela diz assim, ó, o cosseno do ângulo formado por dois vetores, deixa eu colocar um traço aqui de divisão, vai ser o produto interno entre os vetores, que é o meu vetor aqui, ó, gradiente, nesse ponto, e esse é meu vetor U. Esse U não é qualquer vetor, é um U aqui unitário, é um vetor unitário. O que é vetor unitário, professor? Tu já sabe, é o nome, unitário, muito bom, tem tamanho 1. Então, vezes esse vetor aqui unitário, que é um produto interno, dividido pela norma de cada um. Pela norma do vetor gradiente nesse ponto, vezes a norma do vetor unitário. Calme, calme, que eu vou chegar. Já coloquei para você aqui as informações. As minhas conclusões estão aqui, mas eu não quero apenas que você saia daqui porque decorou e não sabe nem por que são essas informações.
Então, a nossa esperança é, Moura, eu quero entender isso aqui. É isso que eu estou fazendo, chegando naquelas ideias lá. Então, te acalma. Bem aqui você tem um vetor unitário. Se ele é um vetor unitário, a norma dele vale 1. Esse cara aqui, ó, vale 1zinho. Deixa eu colocar. Esse cara tem tamanho igual a 1. E acontece um outro detalhe especial, olha só. Deixa eu marcar para você de azul bebê. Esse meu numerador bem aqui, ele não é um cara qualquer. Ele não é um cara desconhecido. Olha para cá. Para a definição de derivada direcional, eu estou te perguntando quem é o produto interno entre o vetor gradiente e um vetor U unitário aqui. Ah, prof, esse cara é esse aqui. Ah, esse aqui é a derivada direcional, sim. Esse meu numerador aqui é a derivada direcional. E aí você pode escrever da seguinte maneira. Você pode colocar assim, cosseno do ângulo vai ser esse meu numerador aqui, que é a derivada direcional, que eu gosto daquela simbologia Danf. Ó, derivada de f na direção de u, parece aquelas camisas, né? Tá? Não é totalmente escrito de forma igual, mas vai na onda. Cosseno de θ é a derivada de f na direção do vetor u, dividido pela norma do vetor gradiente. E aí, filhão, professor, cadê esse outro daqui? Às vezes a pessoa se perde, né? Olha, aqui vale 1. Uma vez do lado é o do lado. Esse cara está dividindo, passa multiplicando. E aí eu chego numa informação que a minha derivada de f na direção de um vetor u aí, em um determinado ponto, você pode colocar aqui, simbólico, ponto P, esse cara será a norma do vetor gradiente. E não esqueça, Moura, você falou várias vezes norma aí, eu não sei nem calcular isso. A norma é a raiz quadrada, tem um vetor. Tem x, y, z. A raiz quadrada de cada um a segunda é o módulo, é a norma do vetor. É isso que eu estou falando aqui. Vezes o cosseno do ângulo formado pelos vetores. Era isso que eu queria chegar. Aqui que está a minha explicação de todo passo a passo. Eu estou dizendo que a minha derivada de f na direção de vetor u tem duas maneiras para você calcular. Primeira maneira, através do produto interno entre o gradiente e esse vetor unitário, ou então através dessa outra definição, que a minha derivada de f vai ser a norma do vetor gradiente vezes o cosseno desse ângulo aqui formado pelo gradiente e esse vetor u que você escolheu aí. E aí que está um detalhe. Essa fórmula aqui, ela só depende de um cara. Só um cara varia na minha história aqui. Porque eu tenho vetor, entenda bem, eu tenho vetor gradiente, o que eu não tenho é o u. É esse vetor u. Então, o cara que vai variar é o ângulo, porque ao escolher um determinado vetor, ele vai formar um ângulo. Eu escolho outro vetor, forma outro ângulo. Então, o cara que varia aqui é o meu ângulo θ. Aí eu paro e começo a pensar, pera lá, esse ângulo θ poderia ser zero. Por que está pensando em zero? Te acalma. Esse ângulo poderia ser zero. Sim, pode ser qualquer valor. É o ângulo formado pelos vetores. Agora imagina dois vetores formando um ângulo zero. Olha, aqui tem esse vetor e esse vetor formando um ângulo zero. Ah, professor, um está em cima do outro. Ah, professor, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Sabe o que eu estou te dizendo? Que quando o ângulo é zero, o cosseno de zero vale 1. Lá na trigonometria a gente aprende que quando o ângulo é zero, o cosseno de zero é 1. Eu estou te dizendo que esse cara vai ser máximo. Por quê? Porque qual é o maior valor do cosseno? Ah, professor, é 1. Então, esse cara é máximo quando esse cosseno aqui assume valor 1. E esse 1 ocorre quando o ângulo é zero. Olha só a ideia. Esse cara vai ter maior derivada quando este cosseno é 1, que é quando o ângulo é zero. E quando o ângulo for zero, está me dizendo que o vetor gradiente e esse vetor u, que eu não sabia onde deveria ficar ele, tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido. Porque quando você tiver um vetor u com a mesma direção e sentido do vetor gradiente, esse ângulo é zero. Se o ângulo é zero, o cosseno é 1. Se o cosseno é 1, eu tenho a maior derivada. E se você colocar o número 1 aqui,
Uma vez o gradiente, acabou. O valor máximo é a norma do gradiente. É por esse motivo que eu escrevi esse resumo aqui em cima. Olha o que está dizendo aqui. Para que você tenha a maior taxa, que é a maior derivada, você diz, olha, vou colar no vetor gradiente, cola nele, mesma direção e mesmo sentido do vetor gradiente. Então, qual é a direção e sentido que eu tenho que escolher para que a minha derivada direcional tenha valor máximo? Mesma direção e sentido do vetor gradiente. E qual é esse valor máximo? A norma do gradiente. Eu venho bem aqui, acho a norma do gradiente é o máximo. Mas por quê? Porque aqui o cosseno é 1. Mas eu precisava justificar, chegando nessa fórmula aqui, para você entender por que isso. Murá, e se ele não perguntar máximo? Se ele perguntar mínimo? Aí eu vou lembrar, pera lá. Qual é o menor valor do cosseno? Ah, professor, menos 1. Você sabia que o cosseno vale menos 1 quando o ângulo é 180 graus? Imagina dois vetores formando um ângulo de 180 graus. Aqui, ó, eu tenho uma situação para vocês que o ângulo aqui vale 0. Bem aqui o ângulo é 0. Mas aqui, um ângulo de meia volta, um ângulo raso, 180 graus. Um vetor está para cá, outro está para cá. Ó. Quer dizer que eles têm a mesma direção. Por que direção? É a reta imaginária que sustenta. Mas tem sentido oposto. Muita gente confunde, aparecem alguns enunciados que trazem algumas confusões. É direção oposta? Não. A direção é a direção da reta suporte. O sentido que é contrário. Então aqui, ó, mesma direção, mas sentido oposto. O vetor gradiente está para cá, então seu vetor U tem que ser um vetor oposto a ele. Então por isso que eu escrevi aqui. Mesma direção e sentido oposto ao vetor gradiente. Ao vetor aqui, sempre a chave é o nosso vetor gradiente. Mura, e qual é esse valor mínimo dessa derivada? Não é o valor mínimo da função, viu? Muita gente confunde. É o valor mínimo da derivada. O valor mínimo da derivada, sabe quem é? É menos a norma do gradiente. Por que menos? Porque eu falei que esse cara será mínimo quando o cosseno vale menos 1. Se você coloca menos 1 aqui, vezes esse cara vai ficar um menos. Ó, menos com mais é menos. Vai ficar um menos aqui na frente. Por esse motivo, é menos a norma do gradiente. Então, esse DANF é a derivada. Resumindo, quando o cara chegar e perguntar qual é a direção e sentido que você tem que seguir para que você tenha a maior derivada direcional, você diz, mesma direção e sentido do vetor gradiente. Mas não é só para falar. Você calcula o vetor gradiente e diz, mesma direção e sentido desse vetor que eu achei aqui, que é o gradiente. Se ele perguntar qual é a maior derivada nessa direção, aí você calcula a norma do gradiente. Se ele perguntar qual é a direção e sentido para diminuir a sua derivada, para ter um valor mínimo de derivada, aí você diz mesma direção, mas sentido oposto ao vetor gradiente. E quem é esse valor mínimo? A norma do vetor gradiente. Murá, a gente pode fazer um exercício? Podemos sim. Admita, coloque aí, que T, esse T aqui de XY, represente uma distribuição de temperatura no plano XY. T em graus centígrados, XY em centímetros. Estando-se no ponto, você vai partir desse ponto bem aqui, 2,5, qual a direção? É isso que eu falei para você. Ó. Ele pergunta qual é a direção e sentido de maior crescimento da temperatura. Olha, vai naquele sentido que a taxa da variação da temperatura está aumentando, a sua derivada está aumentando. Qual a taxa de crescimento nessa direção? Então, para você resolver esta questão, você vai na manha. Você chega bem aqui. Ah, professor, o que eu tenho que fazer? Achar o vetor gradiente. Coloquei até o nosso resuminho aqui no canto. Olha, você vem aqui, acha o vetor gradiente. Gradiente de T, ó, vai ser quem? Ah, professor, já sei o gradiente. Eu faço as derivadas parciais de T em relação a x e de T em relação a y. Show! Agora não vai errar isso aqui. Derivando em relação a x. O x é a variável. Derivada de x a segunda será 2x. De 3y a segunda em relação a x, zerote.
Derivada em relação a y. De x à segunda é 0, de 3y à segunda será 6, que vai para frente, né? Diminui uma unidade, 6y. Agora eu vou ter que substituir o ponto, porque eu tenho que jogar sempre o ponto. Eu venho aqui e vou substituir o meu ponto. Qual foi o ponto que ele forneceu? 2 e 1 dividido por 2. O que é que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó, 2 que multiplica o x, que vale 2, vírgula, 6 que multiplica o y, que é meio, 1 para 2. 2 vezes 2 aqui vai dar 4, e bem aqui eu tenho 6 vezes 1 é 6, mas tem um 2 lá embaixo, né? Muito bom, vai dar o número 3. E desta maneira, você tem aqui o nosso vetor gradiente, 4 e 3. E agora eu venho com a história. Qual é a história? Qual a direção e sentido de maior crescimento? Poxa, quando você quer maior valor de derivada, maior de derivada direcional, o que é que você faz? Cola no vetor gradiente. Está bem aqui? Mesma direção e sentido do vetor gradiente. Só que não é só escrever assim. Muita gente, eu tenho alunos, que eu sempre passo a questão em prova, eles colocam assim. Mesma direção, anote aí, mesma direção e sentido do vetor, aí eles escrevem gradiente. Não é para escrever gradiente, é o gradiente, mas que você calculou bem aqui, ó, 4 e 3. Está bem aqui, ó, mesma direção e sentido do vetor 4 e 3. Tá bom? Não vai esquecer disso. Acabou a primeira pergunta. Segunda, qual a taxa de crescimento? Qual a maior taxa? Né? Qual a taxa de crescimento nessa direção? Ou seja, se você vai na direção e sentido do vetor gradiente, você vai obter a maior taxa de variação, que é a norma do vetor gradiente. Então, aqui a pergunta B, podemos falar assim, basta você achar a norma do vetor gradiente, a norma de T. E não esqueça que a norma desse nosso vetor aí, tem até ponto, né? Posso colocar aqui, do ponto 2,5, a anotação é bonitinha, mas é a raiz quadrada de cada um à segunda. Este é o meu vetor aqui, ó, é a norma desse vetor. E aqui você tem 4 à segunda, 16. 3 à segunda, muito bom, 9. 16 mais 9, ótimo, 25. Raiz quadrada, deu certo. Você está muito safo, viu? Você vai para a NASA. Então, aqui, ó, raiz quadrada de 25 vai dar 5 graus centígrados. E dessa maneira aí você tem a sua taxa máxima, sua derivada máxima, que é na direção do vetor aí gradiente. Em alguns exercícios, ele pede aqui um vetor unitário. Tem exercício que ele vem com essa história. Qual é o vetor unitário? Aí você pega esse vetor e divide por 5. Aí você vai obter um vetor unitário, seria o vetor 4/5 e 3/5 aí, tá na boa. Show, né? E se fosse para ter um menor valor de derivada, mesma direção e sentido oposto, né, ao gradiente. Aqui só ia mudar isso. Mesma direção e sentido oposto ao vetor 4 e 3. Se ele perguntasse qual é o valor mínimo, é só colocar menos 5. Só muda o sinal aqui, ó, que aqui é positivo, aqui é negativo. Então, é bem simples isso aí. Te espero até a próxima. Rapidola. Fala, Rapidola, gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, seu joinha parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.